Tenho certeza que ao longo da sua vida você já ouviu os termos Jesus Cristo era pobre e para sermos verdadeiros cristãos precisamos andar na pobreza, ou mesmo riqueza não herdará o reino dos céus. Bem, você leu isso na Bíblia ou te falaram isso? Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui ouvindo esse vídeo. E agora eu quero te fazer um convite para mergulhar comigo nesta profundeza chamada Bíblia, a palavra de Deus, e permitir que Ele nos responda. Porque Provérbios no capítulo 16, versículo 1 diz que a resposta certa vem de Deus. Então não é humano que está aqui para te dizer, é Deus através da Bíblia. E eu tenho certeza que até o final você vai conseguir saber a resposta se dinheiro é ou não de Deus. Não por termos religiosos, mas porque a Bíblia vai te garantir e vai te esclarecer isso. Então me acompanhe. Sabia que Jesus falou muito mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre céu e inferno? Sabia que mais da metade das parábolas que Jesus Cristo trouxe, ele falava sobre dinheiro? Bom, só pelo exemplo de Jesus Cristo, a gente já chega à conclusão de que dinheiro não é algo ruim ou desagradável para Deus, senão não estaria com tanta ênfase nas palavras de Jesus Cristo. Mas será que a gente pode realmente desejar ser rico? Em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, a Bíblia diz assim: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Diz para mim, nos desejos do seu coração, no seu íntimo que Deus conhece, você não deseja riqueza? Você não deseja um colégio bom para os seus filhos, uma casa boa, um carro bom? Nada que inclua dinheiro? Bom, então se você não tem, é porque você não pede. Porque a Bíblia deixa bem claro, desde que Deus seja a nossa alegria, ou seja, a nossa prioridade, tudo o que você pede a Ele, Ele vai te dar. Entenda bem essa condicional. Entenda bem a condicional de Deus. Desde que Ele seja a primazia na sua vida, a vontade de Deus vem em primeiro lugar, Ele seja o foco da sua alegria, tudo o mais Ele te dará. Bom, mas existe uma dose certa aí da riqueza, porque algumas pessoas espiritualizam isso demais e outras materializam isso demais. A dosagem certa é que é o importante e a gente vai entender as etapas aqui do dinheiro e essas dosagens. Separei ela em 3 partes. A primeira que nós vamos falar é a respeito da ganância. A ganância, ela significa a mesma coisa se você dissesse, olha, não importa o que eu tenha, eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Isso é ganância. Mas como é que eu vou saber se eu sou ganancioso? Como é que eu vou saber até aqui não é ganância e daqui para lá é? Como responder isso? A Bíblia nos revela isso em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 até o 21, onde Jesus traz aqui a parábola do rico que não era sábio. Eu só vou ler 2 versículos, mas seria bom que você lesse em casa do 13 até o 21. E entenda, olha só, entenda bem o que a Bíblia quer te trazer aqui, tá? A parábola é do rico que não é sábio. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 21, versículo 20. Sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Entenda que nem sempre o rico vai ser sábio, mas todo sábio será rico. Tá bem claro isso nesses 2 textos. Mas o que eu quero trazer para vocês é o final aqui, ó, é o versículo 21. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Veja bem, o que seria ser rico para com Deus? A Bíblia fala em Provérbios 19, 17.
Aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Veja bem, isso não quer dizer que você tem que levar o mundo nas costas, mas para cumprir o que está escrito na Bíblia, se você tem condições, você alegra o coração de Deus quando você muda a vida de alguém que não tem as mesmas condições que você. E no versículo 17 traz a perfeita definição da ganância. Olha só o que diz aqui, ó. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Bom, nessa parábola aqui do rico, ele mostra o quão ganancioso ele era. Ele não tinha mais espaço para guardar tanto dinheiro que ele tinha. Entenda aqui que a parábola ela não diz que é errado ser rico. Em momento algum a Bíblia está falando isso. Ela diz que o errado é você ser rico somente para você e não para com Deus. Bom, a única maneira de você conseguir combater a ganância, que era o que este homem rico aqui tinha na parábola de Jesus, é exatamente fazendo o que agrada a Deus, sendo generoso para com as pessoas. Então o dinheiro ele não é problema. O problema, na verdade, é como você reage a ele e que importância você está dando a esse dinheiro. Como você sabe, como você reage ao dinheiro é muito simples. Para você saber se o dinheiro te domina, quando você está com muitas dívidas, quando você não sabe mais a saída, você é daqueles que fica na cama, que não quer ver ninguém, que não consegue dar bom dia para ninguém. Quando tudo se resolve, quando o dinheiro brota, quando as coisas acontecem, você é daqueles que sai beijando todas as pessoas e diz bom dia para todo mundo? Então é o dinheiro que te domina, não é o teu Criador. A tua existência, a tua gratidão, o fato de você sair da cama, o fato de você agradecer por tudo, não é para o teu Deus, não é para quem te domina, é para o dinheiro. E a ganância é pecado. O dinheiro não, mas a ganância é. Porque quando você é ganancioso, você não tem prazer na sua vida, você vira um crítico. E isso também é bíblico. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 11, diz: meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, então poderei responder aos que me criticam. Se o sábio alegra o coração de Deus, quem critica não alegra. Então, automaticamente, a ganância que te leva à crítica, que te leva a reclamar de tudo, a nunca estar satisfeito, te distancia de Deus. É aí que está o pecado, e não no dinheiro. Bom, de forma alguma, a Bíblia condena a riqueza. O que ela não aprova é o nosso amor à riqueza. Tanto que Provérbios 23:4 diz: não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. Ei, em momento algum a Bíblia está dizendo não tente ficar rico. Ela diz tenha discernimento para saber onde parar. O momento em que o dinheiro está acima da sua relação com Deus é a dosagem certa de você parar. Isso é importante você entender. Mas, Bruna, se eu não sou uma pessoa gananciosa, eu só quero guardar dinheiro, eu vou trabalhar bastante a minha vida inteira para eu guardar dinheiro para o futuro, para se me acontecer algo, para se um dia eu quiser uma casa melhor, ou na praia, ou para o futuro dos meus filhos. Isso será que seria errado? A Bíblia é maravilhosa e ela também te responde isso. Na outra parábola, olha mais uma parábola de Jesus falando sobre dinheiro. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, essa parábola eu quero ler junto com vocês para a gente se aprofundar nela. Diz assim, o 14 em diante. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos e ao último, 1 talento, dinheiro. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5.
O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão, ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Fez uma poupança. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e será em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola de Jesus Cristo, ela é inacreditavelmente perfeita. Entendam comigo. Quem só guardou o que recebeu, só guardou. Trabalhou e guardou, porque tinha medo. Esse foi chamado servo mau. Quem multiplicou aquilo que o servo deixou foi chamado de servo bom e fiel. Bom, a parábola ainda diz que aquele que guardou, que para mim é a parte mais importante, aquele que guardou por medo de perder, o pouco que ele tinha lhe foi tirado. Nós temos a responsabilidade bíblica de multiplicar o nosso dinheiro. O que seria multiplicar para Deus? Já que a gente já leu lá no começo qual é a vontade de Deus. Então, multiplicar seria: use o seu dinheiro para ajudar outras pessoas quando você estiver prosperando. Essa é a vontade de Deus. Não guarde, já que você chegou no ápice. Ajude outros, multiplique os valores. Isso é bíblico. Mas então, o dinheiro, ele é bênção ou maldição, afinal de contas? E a Bíblia responde mais uma vez. Por isso que ela é incrível. Para quem já me acompanha aí há mais tempo, já deve ter ouvido, um dos meus vídeos aí que eu trago a história de Abigail, onde eu trago ela como um grande exemplo de mente sábia e coração bom. Mas tinha Nabal, o esposo de Abigail. Ele era das montanhas do Carmelo e ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que era muito dinheiro. Só que ele também tinha coração duro. E justo com quem que ele comprou briga? Com Davi, que na época ainda não era rei. Mas Davi, ele era extremamente sanguinário. E Davi só não matou Nabal, só não matou ele por causa da sabedoria de Abigail. E eu te convido a ler essa história ou assistir os meus vídeos anteriores que eu trago ela. Mas Deus acabou fazendo com que Nabal morresse. Ele morreu igual, ele perdeu todo o seu dinheiro, inclusive ele perdeu a mulher para Davi. O que mostra que o dinheiro na mão das pessoas erradas, na mão de quem não tem o coração correto, vai se tornar maldição.
A multiplicação depende das mãos em que o dinheiro está. Por isso, nunca julguem alguém pelo dinheiro que a pessoa tem, e sim pelo seu coração. Bruna, mas tudo isso aí que você falou eu já sabia e eu estou agindo em harmonia com tudo isso aí que você acabou de ler aqui dentro da Bíblia. E por que eu ainda não fiquei rico? Porque a Bíblia diz que Deus nunca vai te dar algo que você não tenha condições de administrar. Deus sabe a hora de tudo, inclusive a hora de você ficar rico. E daí vem a seguinte pergunta. Eu não sou uma pessoa gananciosa, eu tenho um bom coração, Deus já me ajudou a me livrar das dívidas do meu passado e hoje eu tenho muito dinheiro. Agora eu quero saber então como, de forma bíblica, eu consigo multiplicar isso. Nós também temos um exemplo perfeito, maravilhoso, bíblico, claro, porque Deus responde tudo. Em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que eu vou parafrasear aqui alguns versículos para que você entenda esse contexto e entenda também a resposta que a Bíblia quer te dar, tá bom? Vamos ler juntos. Diz assim, a partir do versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. O Senhor, no caso, Deus. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas você conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite, na hora, parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Essa história é demais e a gente precisa mergulhar bem fundo nela, tá? Primeiro vamos entender uma coisa aqui, ó. Aqui diz que o profeta ele estava devendo. O profeta estava devendo. Ou seja, não é porque ele é profeta e serve a Deus que a pessoa não pode fazer escolhas erradas na vida e viver a consequência disso. De repente, até uma dívida antiga, antes mesmo de ele ser um profeta de Deus. O que já nos deixa claro que finanças, que dinheiro, não é de Deus. Porque você pode se argolar pelas decisões que você toma como ser humano. Mas aqui diz que nos mostra, né, que a dívida era tão alta desses supostos agiotas da época que como pagamento eles queriam os filhos dessa viúva. E entenda também o tipo de coração que esses cobradores tinham, porque viúva naquela época era uma mulher que já sofria bastante e eles não queriam qualquer coisa, eles não queriam que ela trabalhasse para eles, eles queriam os filhos dela. Era muito sério essa cobrança e a dívida era muito alta. E o profeta Eliseu então fez uma pergunta para ela, o que você tem em casa? Tudo que ela tinha era somente uma vasilha de azeite. E o profeta multiplicou isso ao ponto de ela conseguir pagar todas as dívidas dela. O que Deus quer nos mostrar com esse exemplo? É muito simples, gente. Tudo o que você tiver nas mãos, Deus irá multiplicar. O que você tem na mão? Lembra quando Jesus multiplicou para aquela multidão 5 pães e 2 peixes? Jesus não viu 5 pães e 2 peixes e trouxe muitas maçãs ou muitas outras coisas. Não, ele pegou o que eles tinham na mão, o pouco que eles tinham e multiplicou. Isso já é bíblico. Deus pega o que você tem e multiplica
Então, se você está desempregado, se você está numa cama sentado, o que Deus vai multiplicar na sua vida? Você acha que daí o dinheiro vai cair do céu? Não. Se você for uma moça que faz bolo, Deus pode te multiplicar e fazer uma ótima confeiteira e empregar milhares de mulheres. Se você for um excelente pedreiro, Deus pode te multiplicar e te dar uma grande empreiteira e você pode administrar diversos funcionários. Mas você precisa ter algo na mão para que Deus multiplique. Como você quer ser rico se você não fizer absolutamente nada da sua vida? Entendam, gente, essa linha de raciocínio bíblica para a gente resumir. Veja bem, entenda, dinheiro não é pecado, dinheiro não é problema e dinheiro não é de Deus. Mas dinheiro é extremamente necessário para que você tenha descanso. Sabe que, no fundo, se você parar para pensar, é só isso que você quer. Você não quer ficar rico, milionário, porque você quer rasgar nota e ficar jogando pro alto aí. Não é isso que você quer. Você quer porque você quer dormir em paz com seus filhos num bom colégio, você quer dormir em paz sem ter uma casa cheia de goteiras, a casa da PCC de qualidade, o seu carro, você não quer que ele dê problema todos os dias. Você quer dinheiro para você viver em paz, em tranquilidade. E isso não é problema algum. O problema está no seguinte: se amarmos a Deus, nunca nos faltará dinheiro. Mas se amarmos ao dinheiro, Deus vai faltar na nossa vida e a multiplicação não vai acontecer. Então, ame a Deus e Ele nunca vai te deixar faltar nada. E siga as instruções de Provérbios. O rei Salomão foi o homem mais sábio e rico da Bíblia. Os passos dele vão te guiar. Que Deus te abençoe e que tenha ficado bem claro esse estudo. Beijo grande.